Bom, meus amigos, Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil, mas é claro que eu vou lembrar do Sport. Por quê? Foi campeão justamente contra o Corinthians. E eu sei que sempre que eu solto esse tipo de vídeo, sempre o torcedor do Bahia começa a coçar a cabeça, sempre o torcedor do Náutico, do Santa Cruz, do Ceará, do Fortaleza, aí sim, ficam com inveja. Sentem inveja do torcedor do Sport. Por quê? Porque a gente se vangloria de títulos nacionais. Coisa que nenhum time nordestino tem a Copa do Brasil. Nenhum time do norte do Brasil também nunca conquistou a Copa do Brasil. Nenhum time da região centro-oeste conquistou a Copa do Brasil. Pois bem, teve até a publicação que fizeram agora há pouco na página Noite de Copa, né? Títulos da Copa do Brasil entre clubes fora do eixo sul-sudeste. Sport, fim da lista. Mas nenhum outro time na região do Brasil, tirando a região sul-sudeste, basicamente, nenhum time conquistou a Copa do Brasil. Isso mostra a grandeza e mostra a relevância, o quão grandioso foi aquela conquista do Sport em cima do Corinthians. Beleza, que era um Corinthians que estava na Série B naquela temporada, sem dúvidas, isso é inegável. Mas, ainda assim, era o Corinthians. Ainda assim, naquele jogo da Copa do Brasil, no jogo de ida, que o Sport perdeu por 3-1, aquele gol terceiro do Corinthians de Acosta foi falta claríssima em cima de Luizinho Neto, mas a arbitragem não marcou, uma falta escandalosa. O Corinthians fez 3-0, o Sport contra tudo e contra todos diminuiu, reverteu na ilha para 3-3 e pelo fator gol fora de casa, o Sport acabou sendo campeão. Então assim, foi muito grandioso aquela Copa do Brasil conquistada pelo Sport. Porque não ganhou de qualquer time, ganhou do Corinthians, que mesmo em má fase, mesmo não vivendo anos maravilhosos, ainda assim é o Corinthians, time sempre muito chato de ser batido. E naquela Série B, o Corinthians foi o melhor time da história da Série B, quebrando todos os recordes absolutos e incontestável. Inclusive no ano seguinte foi campeão da Copa do Brasil, em 2009, contra o Internacional em pleno Beira-Rio. Então assim, você torcedor do Náutico, do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, não adianta desmerecer não o título do Sport e Copa do Brasil. Ah, mas veja só, naquele momento tinha o regulamento do gol fora de casa. Ah, mas veja só, naquele momento os times da Libertadores não participavam da Copa do Brasil. Tá, e por que o seu time não conquistou? Só o Sport tem. Aí sim, aqui eu tenho que me vangloriar de títulos que o Sport conquistou e não de participações. Ah, o meu time participou da fase de grupos da Libertadores. Vamos fazer festa para isso. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma piada. Eu tenho que me vangloriar por títulos de relevância. E aí sim, a torcida do esporte tem que comemorar o título da Copa do Brasil de 2008 e bater no peito. Ponto. Eu sei que esse vídeo, automaticamente, vários vão ficar com raivinha de mim. E eu não estou nem aí, porque essa é que é a realidade. O Bahia nunca na semifinal de Copa do Brasil chegou. O Ceará já chegou na final, mas perdeu. O Vitória já chegou na final, mas apanhou. O Fortaleza já chegou na semifinal, recentemente contra o Atlético Mineiro, em 2021, se eu não me engano. Perdeu. O Fortaleza chegou na final da Sul-Americana, coisa que o Sport nunca chegou, nem o Bahia, que são os dois maiores do Nordeste. E o Fortaleza pipocou. Ninguém se vangloria, ninguém vai comemorar título de vice-campeão, não. Ninguém. A história dos derrotados. Vamos fazer um troféu pro vice-campeão. Isso não existe, meus amigos. Aí tu acha que eu vou ter inveja de algum outro time? Tá de brincadeira, né, mano? Tá de sacanagem com a minha cara. E assim, só pra pegar o histórico, tá? O Corinthians ganhou 4 vezes a Copa do Brasil, duas decidindo fora de casa e duas decidindo em casa. 2009 contra o Internacional, no Beira-Rio, e agora 2025 decidindo no Maracanã contra o Vasco. Sem mais enrolações, vamos para os gols da partida. Para a torcida do Vasco, ficou mais uma vez o cheirinho ali do quase, né? O gostinho de vice-campeão. O Vasco que não ganha nenhum título relevante desde 2011, são 14 anos basicamente sem ganhar absolutamente nada. E era basicamente 14 anos sem nem chegar numa final de um título, de uma competição relevante, tipo uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, disputar um título de Série A, 14 anos que o Vasco não sabia o que era isso. Maracanã lotado, a torcida do Vasco apoiou, mas o Corinthians abriu o placar. E quando o Corinthians abre o placar, a torcida do Corinthians também sempre muito participativa durante as partidas, a torcida do Vasco deu aquela esfriada. Foi nítido hoje. A torcida do Vasco sentiu o gol do Corinthians e a superioridade do Corinthians, de certo modo, na partida, tá? O Corinthians que abre o placar ali aos 19 minutos do primeiro tempo, num belíssimo passe de Mateuzinho, e aqui tem um erro de Carlos Cuesta, né?
Ele voltou de forma muito lenta, acreditando que o Yuri Alberto não conseguiria dominar essa bola. Ele domina muito bem, cara a cara, dá um tapinha na saída do Léo Jardim e faz o primeiro gol. Acho que Léo Jardim também demorou muito para tentar dar o combate aqui, ó. Quando o Yuri Alberto domina essa bola, e eu acho que Yuri Alberto tá numa fase tão ruim, ou pelo menos estava, né? Que ele não tava conseguindo sequer dominar essa bola. Nunca, velho, ele não conseguia chutar a bola na barra. Esse era o nível de Yuri Alberto. E eu acho que o que aquele Jardim pensou, porra, velho, eu acho que ele não vai conseguir fazer esse domínio não, vou pagar pra ver. Até o próprio Yuri Alberto se surpreendeu. Eita, deu certo. E o tapinha que ele já dá pra o bico da pequena área, Léo Jardim se surpreendeu, era pra ele sair mais. Ele ficou muito plantado no gol. E aí o Roberto teve espaço, liberdade e tempo pra pensar. Ele só deu uma tapinha na saída do Léo Jardim e fez o primeiro gol. E mais uma vez, Carlos Cuesta, eu achei que ele foi muito lento nesse lance aqui, tá? Só que o Corinthians poderia ter ampliado o marcador. Essa seria a assistência mais bonita do ano de 2025. Olha o voleio que José Martínez deu, gerando a assistência para Yuri Alberto, que cara a cara finalizou a bola de forma tosca, para fora, sem perigo. Esse é o Yuri Alberto que a gente conhece, e não o anterior, que ele domina com maestria e finaliza no canto. Mas calma aí, calma aí. É bom frisar um ponto, tá? Isso é bem a cara de Yuri Alberto nos últimos 2 anos. No mesmo jogo, ele pode protagonizar um lance de Cristiano Ronaldo, porra, domínio espetacular, tapinha na saída do goleiro, com precisão, com maestria, faz um golaço. No mesmo jogo, minutos depois, ele pega uma bola cara a cara e chuta a bola pra lua, pra fora do Maracanã, sem perigo nenhum, de forma tosca. Esse é o Yuri Alberto. Num jogo, no mesmo jogo, ele protagoniza um lance de melhor do mundo, no outro de pior do mundo. Esse é o Yuri Alberto que a gente conhece aí nas últimas temporadas, vencendo isso aí mesmo, tá? Só que o Vasco achou um gol na reta final do primeiro tempo, numa roubada de bola de Cauã Barros aqui no círculo central. Ele solta o passe para Felipe Coutinho. Coutinho estica aqui em Andrés Gomes, que por sinal para mim foi o melhor jogador do Vasco nas duas decisões, pegando o pacote geral do Vasco. Andrés Gomes foi o jogador mais participativo, foi o que mais tentou, mais buscou dribles, mais tentou achar os companheiros na cara do gol, mais tentou finalizações na média. Foi um dos jogadores que mais tentou, tá? E conseguiu achar numa belíssima jogada. Ele consegue se desvencilhar de André Ramalho e cruza aqui ó, no segundo pau para de cabeça ele, o monstro, Nuno Moreira, fazer o gol de empate. Beleza, o Vasco não fazia um bom primeiro tempo, o Corinthians era superior, de certo modo, criou duas chances claras, pelo menos, para fazer 2-0 ali. E, pô, se o Vasco achasse um golzinho, ficaria no 2-1. E assim foi. Terminou o primeiro tempo 1-1. Beleza. Final de Copa do Brasil, final de Copa Libertadores, Copa do Mundo, não é quem joga melhor, é quem é mais eficiente. Ponto. No final das contas, 1-1 terminou o primeiro tempo. Mas vem o segundo tempo. E, velho, esse gol aqui de Memphis Depay é uma pintura, tá? É uma obra de arte. Primeiro que começa com a roubada de bola lá no campo de defesa com José Martínez. Ganhou no pé de ferro aqui em cima de Pumita. Beleza, e sai a jogada em transição. Aqui é que começa o espetáculo. Breno Bidon recebe um passe de costas. Nas costas aqui, ó. Tinha Cauã Barros, acho que é Nuno Moreira que tá aqui na frente dele. E tem outro jogador aqui do Vasco também. Ele tá meio que cercado. Ele dá uma tapinha a la Marta na Copa do Mundo de 2006, se eu não me engano. Ou foi 2007 contra os Estados Unidos. E a Alemanha que ela mete esse drible da vaca de costas, né? E Breno Bidon se desvencilha da marcação, abrindo o clarão. Já era no 4-2. Breno Bidon solta o passe aqui para Matheus na direita. Ele distribui o passe aqui em profundidade para Yuri Alberto. E Yuri Alberto só dá uma tapinha, uma cavadinha lúcida, consciente para Depay fazer o 2-1 e matar o jogo e decidir o título aí da Copa do Brasil pro Corinthians, tá? Bom, gente, acho que o Corinthians tem um elenco melhor do que o Vasco. Se for analisar apenas pelo elenco e pelo favoritismo antes da decisão começar, antes do primeiro jogo começar, o Corinthians era leve favorito. 51-49, 55-45, por volta disso? Sim. Pelo que foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, o Vasco jogou melhor do que o Corinthians. Teve bola na trave de Cauã Barros, teve chegada com o Pumita que ele demorou muito para finalizar. E aquele era um jogo para o Vasco abrir vantagem, fazer 1-0 pelo menos e começar o jogo no Maracanã pelo menos com um gol de vantagem. Para tentar, no mínimo, dando tudo errado, decidir o jogo nos pênaltis ou segurar o 0-0 e conquistar o troféu da Copa do Brasil. Mas o Vasco não aproveitou a oportunidade. O Corinthians não jogou nada na Neoquímica, foi anulado pelo Vasco.
Só que aí tem o jogo da volta. E nesse jogo da volta, o Corinthians jogou mais, foi mais eficiente. Decidiu o jogo com o Yuri Alberto fazendo gol, dando assistência, Depay fazendo gol do título. O Vasco jogou mal na maior parte do tempo, criou muito pouco. Foi pro desespero na reta final com a falta de Ryan, que o Hugo Souza fez uma defesa, mas o Vasco criou muito pouco durante todo o jogo. E era natural que seria um jogo muito difícil e decidido nos detalhes. E no detalhe, o Corinthians acabou merecendo mais do que o Vasco pelo jogo da volta, tá? Bom, mais um vice-campeonato aí pro Vasco. A campanha de modo geral foi boa, a temporada não. O Vasco não ganhou nada, não ganhou o Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil, na Série A, o Vasco fracassou. Se você parar para analisar, só fez 45 pontos, ficou na 14ª colocação e vai pegar vaga na Sul-Americana. Ficou ali basicamente a 2 pontos da zona do rebaixamento. A última rodada tomou 5-0 do Atlético Mineiro, botando o time reserva para depositar todas as fichas na Copa do Brasil. Deu certo que chegou na final, mas na final acabou perdendo o título pro Corinthians. Bom, é isso. Carioca fracassou, Série A fracassou e na Copa do Brasil também fracassou. Pro Corinthians, salvou a temporada de certo modo ela é boa, ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, ganhou a Copa do Brasil em cima do Vasco. O Corinthians é pai do Vasco, né? O Vasco é muito freguês do Corinthians, essa é que é a realidade. E na Série A, fez o que dava pra fazer ali, somou seus 45, 46 pontos, pegou a vaga na Libertadores via Copa do Brasil e tá tudo certo. Tudo certo entre aspas, né? No ponto do futebol. Financeiramente falando, o Corinthians é um desastre, mas apostou tudo nas Copas, deu certo na Copa do Brasil, então a temporada acabou sendo boa pro Corinthians, tá? Bom, mais uma vez, durmam com essa daí, tá? É pra isso que você ganha troféu decisivo, importante, grande. É pra você comemorar, é pra você lembrar por décadas e décadas e décadas e décadas. Lógico que eu não sou o alienado de ficar só preso ao passado. Ah, veja só, esse título é tudo pra mim e a partir de agora eu vou parar no mundo do futebol. Tá ótimo. Não, né? Eu sou esporte, pô, eu sou grande, então naturalmente eu não vou ser idiota e burro de apequenar o meu time e não pensar no futuro. O futuro do esporte é bem preocupante. O esporte, ele tem dívidas trabalhistas, tem dívidas até com a empresa que fornece andames. O esporte tem dívidas para todo mundo, para jogador, enfim. O esporte deve, infelizmente, a Deus e ao mundo. Mas não é por isso também que a gente não vai sempre ali de vez em quando lembrar do passado e falar: olha aí, eu ganhei a Copa do Brasil. Ah, tu vive de passado. Pois bem, ainda bem que eu tenho passado. Tem gente que tá me acompanhando aqui que nem passado tem, né? Aí pode morder as costas aí, pode ficar, tenta lamber aqui o cotovelo e tá tudo certo, tá? Bom, sim, estou mais uma vez lembrando o título do Sport da Copa do Brasil de 2008. Por quê? Porque é um título muito, muito, muito grande. Ponto. Se você aí se sente incomodado, paciência. Mas se você tivesse Copa do Brasil, se você tivesse, você estaria lembrando desse exato momento. Porra, meu time foi campeão contra esse mesmo Corinthians. Não o mesmo time, né? Mas contra o Corinthians, na Ilha do Retiro, ou sei lá, na Fonte Nova, ou no Castelão, ou no Raio que o parta. Eu ganhei. Você ia lembrar, não tem pra onde. Bom, o Sport que eliminou o Vasco e o Corinthians naquela Copa do Brasil, né? Eliminou Palmeiras, Internacional, Vasco e Corinthians atropelando todo mundo na ilha, dando show na Ilha do Retiro, tá? Bom, é isso, meus amigos. Pacote geral aí da partida, da Copa do Brasil do Esporte e tudo mais. Aquele abraço, tamo junto. Valeu, gente.